Olá pessoal, tudo bem? Quem está falando com vocês é o Jorge. Eu vou ser o host desse podcast que se chama Clube Kids Cast. É o podcast por onde nós vamos abordar todos os assuntos ligados ao Clube Kids. Iniciando esse nosso primeiro episódio, nós vamos conversar com um casal de empreendedores, empreendem há mais de 15 anos no mercado. São criadores do Clube Kids e também nas horas vagas são jogadores de beach tênis, como o Bob. Então, vamos começar, pessoal? Se apresentem, a Mariana e o Júnior. Olá, pessoal. Meu nome é Mariana. Sou fundadora do Clube Kids Aluguel de Brinquedos. E eu sou Francisco. Eu não sou jogador de beach tennis, né? É meu hobby. E eu sou também fundador, casado com Mariana, do Clube Kids Aluguel de Brinquedos. Perfeito, pessoal. Uma coisa que muita gente quer saber é como veio a ideia do Clube Kids, como foi criada, o insight que veio na cabeça de vocês. Então, na verdade, foi a partir da maternidade e a paternidade, não é isso? As pessoas, antigamente não existia ainda a questão do aluguel de brinquedos, e a gente sempre ficou naquela dúvida de comprar ou não brinquedos, que são coisas caras, não é? Então, sem saber se os filhos da gente iam curtir aqueles brinquedos. E aí, tivemos essa ideia de colocar uma locação de brinquedos, justamente para conseguir dar estímulo às crianças, né, aos bebês, principalmente, sem os pais gastarem muito dinheiro, né, e sem ocupar também o espaço em casa, que normalmente esses brinquedos eles são maiores. E aí acaba ocupando muito espaço que normalmente não se tem, principalmente quem mora em apartamento. Então, veio a partir dessa vontade de ajudar o outro, né? Até porque a gente vive brincando, falando que a gente não aluga brinquedos, a gente dá soluções e gera estímulos. Então, foi uma coisa que a gente sempre teve interesse em abrir alguma coisa relacionada ao público infantil e acabou que hoje é a nossa grande paixão. A gente até na época pensou em abrir uma loja infantil de roupas. Acabou que, graças a Deus, a gente desistiu dessa ideia. E montamos o Clube Kids, né? Inicialmente o desejo maior era de Mariana, e eu era entregador de brinquedos, né? Então, a paixão que ela teve de início eu fui criando ao longo do tempo, graças a Deus hoje a gente é apaixonado pelo nosso negócio. Olha só, muito bom saber disso, ainda mais se você entrega brinquedos. Eu gostaria de saber como é que isso acontecia, como é o início. Você está falando que entregava eles, como é que isso acontecia? Em relação também ao atendimento, locação, de início. Então, em relação a gente inicialmente sempre fez o trabalho todo, né? Então, na época que a gente começou, Mariana fazia o atendimento, Carolina trabalhava também no atendimento, ajudando Mariana na higienização, e eu trabalhava entregando brinquedos. Meu carro próprio, né? Na época a gente tinha um carro que era hatch, então vivia com os bancos baixos, cheio de brinquedo. Cheio de brinquedo para cima e para baixo, coletando, entregando brinquedo. Mas assim, né? No início foi bem tranquilo, porque a gente começou um negócio bem devagar. Só que aí, no caso, era tudo muito, muito, muito amador, né? A gente, era tudo, não tinha sistema, não tinha nada. Era a gente pegava uma planilhazinha no Word e vamos para a planilha, de como é que faz coleta, como é que faz entrega, quando com quem tem que falar, lista de espera. Oferecendo no WhatsApp, era tudo pelo WhatsApp. Isso, exatamente. E assim, o que fez o Clube Kids crescer foi justamente esse atendimento humanizado, essa questão de ter empatia, principalmente com as mães, né? Esse período aí de início materno. Foi um aprendizado muito grande pra gente, né? Ter passado por esse atendimento dessa forma que a gente passou, eu acho que foi muito importante pra gente saber onde era que a gente poderia melhorar e onde era que a gente queria chegar também. Isso, e aí o atendimento com as mães era sempre, né, um atendimento empático, principalmente quando é de mulher para mulher, né? Porque a mulher sabe a dor da outra mulher, né? Então, a gente se colocava no lugar dela, né? Via o que é que ela achava precisando. Às vezes não só era um brinquedo, mas às vezes era o ouvido da gente. Ela precisava, a gente fazia quase que uma sessão terapêutica, né? De escutar, né? As dificuldades que ela tinha e com o brinquedo tentava auxiliar nisso. Às vezes uma mãe quer somente um banho quentinho e poder lavar o cabelo, né? Às vezes a mãe quer comer uma comida quente, ao invés de estar, né? Sempre sobra para a mãe, né?
Sempre sobra pra mãe. Sempre, viu? Sempre. Então, é a mãe que tem que ficar com o bebê enquanto o restante da família come, é a mãe que deixa o banho por último. E assim vai. E aí o brinquedo chega como uma solução de poder proporcionar esses momentos para a mãe, né? De chegar, olha, enquanto meu bebê tá ali dormindo na cadeirinha, eu vou poder tomar um banho. Enquanto meu filho tá brincando no brinquedinho no centro de atividades, eu vou estar almoçando, né? E aí acaba que beneficia a todos. A gente gosta de dizer que a gente não aluga brinquedo. A gente aluga experiência. A gente aluga desenvolvimento. E a gente aluga, vamos dizer assim, compromissos, né? Que a gente tem que ter com o meio ambiente, com a sustentabilidade, com a economia e etc. Talvez a brincadeira em si, no nosso caso, vem... É uma consequência. É uma consequência, exatamente. Olha só, muito bom saber disso. Ainda mais vocês estão totalmente certos. Quem é pai, quem é mãe, com certeza já comprou muitos brinquedos, ficaram espalhados pela casa. O menino ficou brincando durante 1 semana, 2 semanas. Enjoou, quando foi ver, tá uma pilha de brinquedos em casa. Isso é bem comum. E até mais, como vocês falaram, é sustentável também, é algo rotativo. É um negócio de verdade, maravilhoso. E pelo pessoal de casa, nós estamos falando de um negócio que são 40 unidades do Brasil afora. Brasil afora, quando eu digo, é o nosso Brasilzão todo. São 40 unidades, estamos se expandindo mais e mais, tá bom? Eu gostaria de saber como é que foi isso de franquia, como é que vocês pensaram em franquear. Me contem mais sobre isso. Primeiramente, a gente viu nesse mercado... Não, quer dizer, primeiramente, a gente... Estando dentro desse mercado, a gente nunca teve vamos dizer assim, a ideia, nem o sonho de chegar onde a gente está, né? De ser hoje a maior empresa de locação de brinquedos do Brasil. E, então, foi uma consequência de um trabalho que a gente começou lá no início e que foi um sonho que, para mim, confesso, foi uma coisa gradativa, porque até uns 3 anos atrás, eu era apenas uma mão de obra dentro do negócio, né? Eu ajudava na entrega, ajudava consertando brinquedos, e era a minha parte, né? Dentro do negócio era esse. E a gente teve uma virada de chave muito grande na pandemia, né? Que foi quando eu, de fato, disse, poxa vida, a gente focava em outro negócio, eu digo, é isso aqui que a gente tem que ir atrás. E quando a gente começou, né? A gente começou aqui em João Pessoa, algumas pessoas começaram a nos procurar, acharam interessante a ideia. A gente foi um dos pioneiros no Brasil nesse segmento. Então, só um minutinho. Então, as pessoas iam atrás de vocês para ter uma franquia ou algo do tipo? Era exatamente isso. Eles iam atrás da gente e achavam um modelo de negócio interessante e gostariam de fazer a mesma coisa na sua cidade. Só que na época a gente não tinha experiência nenhuma com isso. E a gente foi começar a pesquisar sobre franquia e a gente viu que franquia não era uma coisa tão simples, né? Então, para a gente, inicialmente, o mais fácil era, ao invés de franquia, fazer a sessão de uso de marca. Então, nossas 3 primeiras unidades eram sessão de uso de marca, né? Não franquia. Então, franquia mesmo existiu. A franquia Clube Kids, ela existe pós-pandemia, né? Quando a gente voltou do lockdown lá severo, que a gente voltou com um negócio todo estruturado, aí a gente começou a vender franquia, né? De maneira devagar, com o pé no chão, porque a gente também sabia que se a gente expandisse rápido demais, a gente não ia ter condição de dar o suporte para o franqueado necessário, e a gente preza muito por isso, né? Então a gente foi crescendo aos poucos. E de fato, nosso crescimento mesmo foi no último ano, né? Onde a gente saiu de 11 unidades em junho do ano passado para 40. Poxa, um baita crescimento, um baita crescimento mesmo. E você me disse que viu que era esse o negócio certo. Me conta como foi esse sentimento, como foi que realmente, Mariana, vamos focar nisso aqui. Como é que aconteceu e vocês realmente, vamos só focar nisso, porque a gente vai crescer muito, muito com esse negócio. Me conta como foi esse sentimento, como vocês sentiram isso. Foi justamente na pandemia a virada de chave, a grande virada de chave. Porque temos também um bazar infantil e nos vimos perdidos nesse momento, porque foram 4 meses, basicamente, de loja fechada. Então, nossa fonte de renda acabou sendo apenas o aluguel de brinquedos. E parece que foi nesse momento também que todos os pais se viram também meio que desesperados, porque estavam em casa e não tinham o que fazer com os filhos, não podiam sair de casa. E aí eles acabaram procurando o aluguel de brinquedos para poder proporcionar, né, uma diversão diferente para seus filhos.
E aí acabou que foi o boom, foi o período que mais crescemos, né, Júnior? A gente, nos 4 meses de pandemia, a pandemia começou em março, em junho nós chegamos no final de junho com um crescimento de 40%. No Caramba, faturamento. muito grande. E o que nos chamou mais, o que deixou a gente mais assim, certo que esse era o caminho que a gente tinha que seguir, que era o aluguel de brinquedos, foi justamente porque, ao contrário do que estava acontecendo, a gente estava vendo muitas e muitas empresas fechadas durante a pandemia. A gente estava funcionando. A gente estava funcionando com a nossa unidade, João Pessoa, e a gente começou a lembrar das coisas que a gente passou desde 2015, quando a gente iniciou. A gente empreende já há bastante tempo, mas Clube Kids foi a partir de 2015 que a gente começou a planejar e tal. Mas a gente começou a lembrar de tudo que aconteceu nesses anos. Crise econômica, política, e a gente sempre crescendo, né? Então, a gente chegou e disse, poxa, esse é um negócio que ele é meio que blindado contra problemas que acontecem no Brasil. Então foi aí que a gente, de fato, quando voltou da pandemia, disse, vamos botar esse negócio aqui para torar. Mas é engraçado, a gente, né, como o Júnior falou anteriormente, fomos os pioneiros de João Pessoa e um dos pioneiros no Brasil. Só que viemos saber depois, né, da ideia que tinham algumas outras, pouquíssimas empresas no Brasil, mas acho que eu acredito que eram duas empresas no Brasil. E aí e uma delas estava situada em Recife e já franqueava. E acabava sendo um medo da gente e ao mesmo tempo uma inspiração. Na verdade, quando a gente tinha, eu acho que mais ou menos um ano de empresa, eles abriram uma franquia aqui em João Pessoa, né? Com sistema, a gente trabalhava com WhatsApp ainda, tudo feito manualmente, planilha no Bem amador ainda. Bem amador. E quando essa empresa chegou a João Pessoa, como franquia, cara, aquele frio no coração, disse, meu Deus do céu. Então, mais ao contrário de outras pessoas que talvez se sentiriam ameaçadas e ia meio que ficar com receio, a gente não, disse, poxa, vamos fazer a mesma... melhorar. Exatamente. Então, a gente foi atrás, foi aí que a gente começou a ir atrás do nosso primeiro sistema e a gente procurou em todo canto que existia, não tinha ninguém que já tivesse um sistema desse apropriado para a alocação de brinquedos. Foi quando a gente desenvolveu o nosso primeiro aplicativo do zero. Nosso primeiro aplicativo não, nosso primeiro sistema de computador do zero, que era um sistema bem simples na época para poder gerenciar clientes, entrega e coleta. Era muito, muito, muito simples mesmo. Já era mais avançado, claro, né? Já era mais avançado, e já lançavam pelo WhatsApp, era algo bom. Já era uma coisa muito boa. Mas assim, a gente fez sistema, 2 anos depois a gente já foi para um sistema ainda melhor, a gente queria umas melhorias nesse sistema antigo, não tinha como fazer, a gente foi atrás de montar outro sistema, e esse sistema, sim, ele era muito completo e ele não foi rápido para se fazer, né? E a gente implementou esse sistema e passou 5 anos melhorando esse sistema, até esse sistema ficar da forma que a gente queria na época. Né? Muito bom, muito bom. Olha só, vocês falaram que eram pioneiros. E por mais que vocês já tenham muito tempo de experiência, se eu não me engano, são 9 anos, estou certo? Isso. 9 anos de experiência. Ainda esse segmento é... 9 não. São quase 9. Na verdade, são 8. Com planejamento, né? Com planejamento são 9 anos. Vamos contar 9. Vocês têm muita experiência no mercado, como nós podemos ver. São 9 anos, mas ainda é novo. Há muitas pessoas que não conhecem o Clube Kids, pessoal, ainda não conhecem. E, de verdade, é uma unidade grande, é uma empresa gigante. E tem uma coisa que eu acho que você vai falar com um brilho nos olhos, né, Júnior? Seu aplicativo. Uma coisa que é o diferencial dessa empresa, que Júnior me fala toda hora com um brilho no olhar. Pode falar, Júnior. Me conta sobre esse aplicativo que vocês têm, que nenhuma outra empresa possui no nosso segmento. O aplicativo hoje, eu gosto de dizer que é o nosso quarto filho. Tem 3 filhos. E eu gosto de dizer que o aplicativo assim, porque a gente teve muito empenho e muita dedicação para botar esse aplicativo para funcionar. Até hoje a gente tem, né? Que a gente implementou ele há pouco mais de 45 dias. E foram, se eu não me engano, acho que foram uns 11 meses de execução desse aplicativo e muito dinheiro investido mesmo. Mas a gente hoje tem no Clube Kids
o único aplicativo de locação de brinquedos do Brasil, e esse aplicativo de locação, ele é o maior da América Latina, né? Então, além de ser um aplicativo que ele está pronto para o que a gente faz, esse aplicativo também está pronto para outros modelos de negócio referente à locação. Ou seja, não é tipo, tá, vocês criaram para o seu negócio, Sim. porém está apto para outros também. O nosso filho é um monstro. Eu gosto disso. Então, ele não pode ficar limitado só ao nosso negócio. É óbvio, no meu segmento vai ser exclusivo, mas a gente já está em negociação para poder implementar o nosso aplicativo para outros modelos de negócio, porque de fato o aplicativo é muito. É sensacional. O que ele faz? O cliente se cadastra no aplicativo, ele pode escolher o brinquedo que ele quer, ele vai ver valores, enfim, né? Vai conseguir fazer a alocação por lá, pagamento, tudo. Ele não precisa de ninguém para fazer nada, absolutamente nada. Tudo é automático, né? É ele que vai fazer tudo. E ele pode, se for trocar um brinquedo, ele pode trocar pelo aplicativo. Se ele quiser renovar um brinquedo, ele renova pelo aplicativo. Recebe pushes, mensagens, aquelas mensagenzinhas que aparecem, né? Brinquedo tá indo pra sua casa, brinquedo chegou na sua casa, faltam tantos dias para sua locação acabar, o nosso entregador está indo até sua casa coletar o brinquedo. Assim, é espetacular. Eu falo até com muito orgulho, porque o trabalho que ele deu e ele está como está hoje, para a gente assim, é um orgulho imenso para o Clube Kids, né? E outra coisa que, assim, foi uma virada de chave também, né, na vida do Clube Kids, foi a participação e o apoio que a gente patrocinou à Feira Abrim. Muito interessante, eu quero até falar sobre isso. Que é a maior feira de brinquedos, né, da América Latina. E aí fomos patrocinadores de lá, onde conseguimos vários representantes, pelo número de unidades que a gente tem, porque não é uma coisa tão fácil assim, então é um diferencial. Porque o nosso modelo de negócio não é um negócio tão, vamos dizer assim, vantajoso para quem vende brinquedos. A gente loca brinquedos, então a gente vai em contramão à sociedade de consumo. Então a gente, por locar brinquedo, até então a gente tinha muita dificuldade de conseguir representantes que nos oferecessem condições, valores diferenciados para que a gente e os nossos franqueados tivessem acesso a esses fornecedores. Era muito complicado. Ou seja, você vê isso, a gente saiu de 9 anos atrás para a primeira empresa, né, de aluguel de brinquedos, contando apenas com 10 brinquedos, acredite se quiser. Foram mais de 400. Uau! E assim, a gente começamos aí com esses 10 brinquedos. E, diga-se de passagem, 10 brinquedos mal selecionados. Como a gente não tinha experiência, a gente comprou muito brinquedo errado, que na primeira locação já tinha quebrado. Ou seja, a gente passa também para os franqueados justamente esse know-how. Ele não está pagando exclusivamente o nome do Clube Kids, ele está pagando todo esse know-how que a gente tem. Então, várias empresas de locação de brinquedos surgiram após o Clube Kids e muitas delas fecharam. Praticamente todas, né? Temos pouquíssimos concorrentes de uma pessoa, só os maiores mesmo. Mas nesses 9 anos, assim, toda unidade que a gente descobria que abria dava aquele friozinho no coração, né? Até porque então a gente ainda era pequeno, né? A gente ainda estava começando um negócio, ainda somos, né? Em relação a onde a gente quer chegar, mas a gente estava começando um negócio e todo concorrência que aparecia, a gente ficava com aquele frio na espinha, achando que ia nos prejudicar e tal, e ao contrário do que normalmente se faz, isso aí fazia com que a gente trabalhasse cada vez mais, né? Então eram nesses momentos que a gente dizia, poxa... É na dificuldade que a gente sempre cresceu. Olha, muito. Exatamente, isso é uma coisa bem marcante. E foi sempre na dificuldade que a gente cresceu. E assim, pode até parecer um negócio muito simples e tal, mas a gente passou por muita coisa nesses 9 anos que nos fizeram crescer muito. Talvez se a gente não tivesse passado por tudo isso, a gente não teria chegado aqui onde a gente chegou e onde a gente vai chegar, né? Porque o plano é muito grande. Imagina uma coisa que vocês falaram, que eu achei até muito bom de se tocar aqui, que é concorrentes. Uma vez eu estava conversando com vocês, Júnior, não sei se você lembra, que você me falou que tinha um concorrente que estava bem próximo de vocês. Depois de muito tempo, você teve uma virada. Teria como vocês contar isso aí para a gente? É algo que eu acho que agrega muito. A gente já falou dele, né? Esse concorrente que chegou a gente, essa franquia que chegou em João Pessoa, que de fato nos trouxe na época bastante preocupação, mas ela também foi o combustível para o nosso crescimento, né? Porque foi
em cima do que ela estava fazendo na época, a gente disse, poxa, a gente precisa fazer algo melhor. E a gente sempre buscou fazer melhor. Então, hoje, a gente ser o maior do Brasil, é a consequência do trabalho que a gente fez sempre por buscar ser o melhor do que a gente era. Então, a gente gosta de dizer que o Clube Kids não para por aqui. Ano que vem vai ser melhor do que esse ano. Esse ano foi melhor do que o ano passado. E essa empresa, inclusive, a empresa que nos deu essa preocupação de crescer e tal, e ir atrás, depois de esse ano ainda, eu comprei todos os brinquedos dessa empresa porque ela fechou. Então, assim, pra gente foi alguma coisa bem simbólica também, porque foi a empresa que nos fez crescer e a gente, no final, depois Vocês continuaram. a gente continuou sempre crescendo, tentando, melhorando a tecnologia do nosso negócio, indo atrás de novas oportunidades. E esse ano a gente comprou todos os brinquedos dessa empresa porque ela fechou. Isso de verdade é uma história de superação. É uma história de superação, onde nós podemos ver a evolução de vocês com tudo isso. Vemos também a evolução das unidades. Eu gostaria que vocês falassem sobre a sua expansão do negócio, como é que vocês lidam com os seus franqueados. Vocês são os maiores do Brasil. Eu quero saber como é ter esse tanto de gente aí, né, dessa família gigante que vocês possuem. Apesar de já estarmos aí no número avançado, como hoje, é um propósito de vida nosso, né, o Clube Kids. Então, a gente trata mesmo como um filho. Então, a gente quer estar presente em tudo, né? A gente participa, mesmo que, né, um pouquinho em cada setor tem o nosso dedo. E aí, fazemos questão de ter um grupo com todos os franqueados, né, onde eles têm contato direto conosco, coisa que é muito difícil você ver uma franquia hoje em dia que o franqueado tem o contato direto com o franqueador. Então, a gente é muito próximo a eles. A gente gosta de dizer que a gente, de fato, pega na mão do franqueado e faz o negócio dele acontecer, né? Na verdade, quando a gente começou, falando assim de expansão, quando a gente começou em 2019, 2018 para 2019, começou a ser procurado por pessoas interessadas em botar esse negócio. Aí eu falei anteriormente, a gente colocou três unidades como licença de uso de marca. E, de fato, a expansão do Clube Kids ela ocorreu só depois da pandemia, né? Onde a gente, de 2020 até meio de 2023, a gente vendeu, eu acho que 8 unidades de franquia, mas a expansão, mesmo assim, o boom foi no último ano, né? Mesmo assim, é um indicador maravilhoso, porque isso foi uma crise. Foi uma crise que afetou todos os negócios, nosso país e até do mundo afora. Afetou e o negócio, ele alavancou. É até algo até que surpreende a gente que está vendo de fora, sabe? Exatamente. Em plena pandemia, estavam procurando para ser franqueados. Então, exato. E foi exatamente isso. O nosso crescimento, ele é meio que um espelho do crescimento que o nosso franqueado pode ter adquirindo uma franquia nossa. Porque, de fato, quando a gente está vendendo uma franquia, uma das exigências que a gente faz é que o nosso time comercial fale a verdade sempre. Como é que o negócio funciona, quanto é que ele vai faturar inicialmente, onde é que ele pode chegar, absolutamente tudo. E a transparência. Exatamente, a gente acredita muito nisso. A gente já foi franqueado, né? A gente já teve franquia de outros negócios antes do Clube Kids e até antes não. Quando começou o Clube Kids, já tinha franquia, a gente tinha 2 franquias aqui em João Pessoa, no shopping aqui em João Pessoa, e deu errado, muito errado. Mas foi um grande aprendizado. Eu digo que foi um erro que valeu a pena, porque foi com eles que a gente viu o que é que se faz e o que é que se não faz. Foi a base de vocês. E o que era que a gente não queria que o nosso franqueado sentisse em relação à franqueadora. E o que seria, Júnior? Na época eu gostava de dizer que com franquia eu tinha 3 sócios e eu era o sócio prioritário. Era o shopping, a franqueadora e o governo. E eu trabalhava para os 3 e ganhava muito menos que todo mundo. Ou não ganhava nada. Mas isso nos fez pensar no negócio do Clube Kids de uma maneira diferente. A gente sempre tentou pensar e visualizar todos os momentos que a gente passou pelo lado positivo. Mesmo que tenha dado errado, deu certo, porque olha onde estamos, né? Então, se deu errado, precisávamos viver aquele momento
para poder hoje a gente estar onde a gente está. Então, eu acredito que a gente precisava passar por isso, precisava aprender, né, esse processo de como ser um franqueado para exatamente não fazer o que a gente não achava correto ou fazer o que a gente achava correto. Com certeza, né? Nem todo mundo, na verdade, ninguém agrada a todo mundo. Então, estávamos nos trabalhando também. E aí a gente está falando aqui muito sobre crescimento. E eu acho válido dizer que encontramos uma equipe que está fazendo o negócio fluir. Uma equipe comprometida, uma equipe competente, né? Que está dando o melhor, que tem proatividade, que tem projetos interessantes. Esse é um deles, né? Criado por um dos nossos parceiros aí lá no escritório. E aí, tirando a gente da caixa, né? Coisas que a gente sempre estava acostumado a fazer, vamos cutucar eles aqui para poder, né? Sempre estar à frente. E aí, isso é um do... E assim, né? A gente gosta de falar, eu escutei até um vídeo no Instagram, o Lobão estava lá passando, e o fundador do AliExpress, eu vi um vídeo dele lá que representou muito o que a gente acha que a gente faz hoje dentro do negócio, né? Porque de fato a gente entende de alugar brinquedo. Alugar brinquedo do nosso negócio a gente entende. Só que crescer, expandir é uma coisa um pouco diferente. E eu acho que o papel principal hoje do nosso negócio é encontrar pessoas boas. E a gente consegue encontrar com muita facilidade. Isso é muito bom. Isso aí a gente consegue encontrar com muita facilidade porque a gente tem uma visão rápida de quem de fato é bom e de quem de fato vai agregar ao nosso negócio. E o nosso papel fundamental nisso é fazer com que essas pessoas boas trabalhem em conjunto. Eu acho que essa é a tarefa mais difícil da gente. É fazer com que todo mundo trabalhe em conjunto. E assim, nosso negócio é muito fácil. Toda vida chega funcionário dizendo, colaborador da gente dizendo, fui procurado por outra empresa e tal, porque de fato a gente é impressionante. Acaba que a gente é referência, tanto no aluguel como também na captação de funcionários, né? Com essa evolução, normalmente, os funcionários são eles que fazem, mas não, é o conjunto. Exatamente. A gente acredita nisso. E a gente gosta de demonstrar isso dentro da nossa equipe, né? Nós só não somos nada. A gente é uma empresa com contrato e com 40 franqueados. Mas a Clube Kids Franchise só existe em relação ao conjunto, né? Com certeza, com certeza. Vocês estavam falando da equipe, e para vocês verem, vocês saíram de planilhas do Word, falando pelo WhatsApp, para uma equipe estruturada, como vocês podem estar falando, onde faz o crescimento, faz as coisas acontecerem. É uma evolução gigante, gigante. E uma coisa que eu também fiquei até em dúvida, vocês falaram que tinha 417 ou eram 416 brinquedos? 417. 417? Sim. Qual é o brinquedo que mais as mães procuram? Eu gostaria de saber, porque deve ter algum que é o destaque da... Na verdade, a cara, assim, do Clube Kids são as cadeirinhas de balanço, que é onde praticamente é o começo de tudo, né? Na verdade, a gente aluga antes mesmo do bebê nascer, com aqueles dopplers que coloca na barriga e escuta o coração. Ou seja, não é apenas brinquedos, mas acessórios. Os acessórios também. Então, babá eletrônica, bomba de tirar leite, uma linha bem grande de produtos, né? Não só para crianças, mas para ajudar nas mães também. Isso. E aí, essas mães, normalmente, né, estão cirurgiadas na maior parte das vezes, né? E acabam que precisam também, além do apoio do esposo, da esposa, dos familiares, dos amigos, então acabam também precisando de uma ajuda a mais. Que seria o quê? Essas cadeirinhas de balanço, um berço lateral de cama para não ficar todos os dias, levantando as madrugadas, levantando, né? Para poder ir pegar o bebê e acalentar. Enfim, tem até estudos, é interessante saber que até os 3 meses é ideal que o bebê fique no mesmo quarto dos pais. Então, esse mini berço vai acopla na cama, né? Interessante para esse momento. E aí, o pessoal normalmente se encanta muito com as cadeirinhas de balanço. Mas, assim, se a gente for falar de cadeira de balanço, o principal pode ter sido aquele dia de todo mundo e o objeto de desejo é a Mamaru. Exatamente, porque o valor de uma Mamaru no mercado convencional chega a R$3.000, R$3.000 e pouco, dependendo do modelo. Enquanto nossa alocação é um valor bem abaixo, chega em média de R$200, R$220 o mês. Então,
essa cadeirinha, o bebê só usa por até 3 meses. A recomendação dela é até 3 meses. Então, se você for parar para fazer os cálculos, você, em tese, gastaria até R$ 600 para esses 3 meses, alugando, logicamente. Enquanto, se você fosse comprar, você ia gastar R$ 3.000 para usar pelo mesmo O tempo. custo-benefício é bem maior para o papai e a mamãe, né? Sem contar que você não vai conseguir vender pelo mesmo valor que comprou, nem metade disso. Ninguém vai querer comprar, desembolsar, principalmente se for à vista. Mesmo sendo usado, o pessoal ainda não tem condição de pagar um brinquedo que de fato é um produto muito caro, né? Então a gente dá essa chance do nosso cliente de ter em mãos um brinquedo que algumas pessoas não teriam a condição de ter ele em casa. E eu falo para você, uma pessoa que compra uma Mamaru, né, no primeiro mês do seu filho, ela poderia muito bem locar até 1 ano de idade conosco, com esse mesmo valor que ela comprou a cadeirinha. Ou vários brinquedos diferentes, eu acho não, e ainda gastando menos. Gastando menos, com estímulos diferentes, porque você sabe que cada faixa etária necessita de um estímulo diferente. Então, o bebê tem 1 mês, a gente indica um brinquedo, 2 meses, outro brinquedo, 3 meses, e assim sucessivamente. Nenhum mês vai se repetir o brinquedinho. Então, ele vai estar gerando vários estímulos para aquele bebê, ao invés de dar sempre o mesmo estímulo. E acaba que o bebê também enjoa muito rápido. Por que ele enjoa? Porque é um sinal que ele precisa de outros estímulos para se desenvolver, né? Um bebezinho assim que nasce, ele é molinho e tudo, não faz nada. Com 2 meses, ele já está querendo levantar o pescoço, então a gente já indica um tipo de brinquedo. Aos 3, 4 meses, ele já está querendo ficar durinho para sentar, então a gente já indica outro tipo de brinquedo. Então, assim, eu sou fã número 1 do Clube Kids, não só por ser a proprietária, mas por saber os benefícios que o Clube Kids traz para a mamãe. Sim, muito bom saber disso. Ainda mais porque eu já tive inúmeros contatos e muitos clientes de vocês que até mesmo se queixavam, tipo, nossa, eu procurava um negócio como o de vocês e não tinha na minha região, não tinha de forma alguma, como em Cascavel. Isso, se eu não me engano, foi hoje à tarde, eu estava conversando com a pessoa de Cascavel, uma amiga minha, e ela disse que inaugurou, digamos que o Clube Kids lá. E foi maravilhoso. Ela ainda ficou com raiva. Por que ela ficou com raiva? Porque ela tentou locar Mamaru e tinha locado antes dela. Exatamente. Então, tipo, pra você ver, é bem concorrido mesmo. Sim. E com isso eu já gostaria de saber se tem alguma história de vocês com, não sei se com a Mamaru, que é algo bem conhecido, com algum brinquedo, alguma coisa inusitada que ocorreu com vocês no início, que marcou a história de vocês. A gente tem uma Mamaru que marcou. A gente tem uma Mamaru que a gente comprou ela usada. Logo no início do Clube Kids, a gente também não tinha condição de comprar uma Mamaru nova. A gente comprou essa Mamaru usada. E a gente locou ela 86 vezes. 86 locações. 86, Júnior. Exatamente. E ela tá lá, guardada. Foi pra manutenção. Ficou praticamente um símbolo do Clube Kids. Foi pra manutenção, não teve conserto, mas eu vou consertar ela de novo e eu vou botar ela no altar. Vou fazer um altar pra ela, porque ela merece. Muito bom, muito bom. É maravilhoso saber disso tudo. E tem uma coisa também que eu tenho até uma dúvida. Muitas pessoas foram atrás de vocês para ser franqueados. Mas me diga, eu acho que nem todo mundo foi aceito. Eu sou correto? Cara, eu fico à frente dessa parte de expansão, né, no caso, junto com a equipe comercial. E eu gosto de dizer que a gente nega cliente todo dia. Porque para ter uma unidade nossa, a gente vai dizer que não é apenas ter o dinheiro para investir no negócio, tem que ter o perfil, né? E a gente hoje consegue ver com mais clareza o perfil do cliente, do franqueado que a gente quer, como sendo um parceiro nosso. Porque quando uma pessoa adquire uma franquia do Clube Kids, ela está levando a nossa marca para essa cidade. Então a gente tem que garantir hoje que essa pessoa vai fazer um trabalho bacana lá na cidade. Então, é como eu digo, não é só ter dinheiro, tem que ter o perfil. E eu acho que se a gente tivesse aceito todo mundo que quis botar um negócio, a gente já tinha mais do que o dobro de unidades, assim, fácil mesmo. Né? Ontem mesmo a gente levou 2. 2? Inclusive, pessoal, olha só. Eu estava conversando com o Júnior semana passada e ele me falou que eram 37 franquias. Ontem, falei com ele novamente, era 39. E hoje já são 40 franquias, 40 unidades. Exato. Então, como vocês podem ver, estão crescendo muito, muito, muito mesmo.
Tem que ter o perfil, como o Júnior falou. Teria como se dar... Na verdade, eram 40 desde a semana passada. Só que a gente só conta de fato quando o contrato está assinado. Ah, com certeza, com certeza. Mas eram 37 franquias mês passado e de semana passada para cá foram 3 unidades vendidas. E talvez a gente encerre até hoje ainda com mais. Olha só. E quais foram as franquias novas que você já teria? Você dar um spoiler pra gente? Da onde está por vir uma franquia? Teria como? É sigilo. Não podemos sim. Temos franqueados em Dourados, as novas, as 3 últimas que fechamos semana passada para cá, Montes Claros, Dourados e Curitiba. Olha só. Curitiba é uma segunda unidade, né? Segunda unidade em Curitiba em 2021. Já tinha uma unidade em Curitiba, nossa franqueada de lá, excelente. Está fazendo um trabalho bacana em Curitiba. E agora a gente colocou mais uma unidade lá justamente para que essas 2 unidades se fortaleçam lá dentro de Curitiba e comandem o mercado, vamos dizer assim, dessa forma. Muito bom, muito bom. Ainda mais porque agora eu acho que não tem mais franquias lá, digamos que em Curitiba também, né? Porque já são 2 franquias, talvez não tenha mais, ou ainda tem alguma de... Como é que eu posso dizer? Está livre algum espaço lá em Curitiba para ter mais uma? Não, eu gosto de dizer assim, né, que não é só dinheiro, né? A gente vê aí muita gente vendendo franquia, colocando 10 unidades numa cidade. Então, não é isso que a gente preza. A gente preza que o franqueado tenha vamos dizer assim, uma população grande para que ele possa atender e que ele possa escalar e obter resultados ainda melhores do que o nosso, né? João Pessoa é uma cidade de 800 mil habitantes, onde a gente até hoje não atende João Pessoa toda, né? E Curitiba, por exemplo, é uma cidade com se eu não me engano, é 2 milhões e muito Essa habitantes. faixa. De lá serão 2 unidades só, né? Então, assim, eu gosto de dizer que esses franqueados de Curitiba, de São Paulo, de Goiânia, eles têm um chão grande para percorrer, um crescimento grande, até ficar maiores do que a nossa unidade aqui em João Pessoa. Mas vale salientar, né, de que antes de qualquer contrato, há um estudo de área, onde a gente vê se cabe tanto uma única franquia como outras franquias, sempre sem prejudicar ao outro, né? Eles vão trabalhar, como o Júnior falou, em parceria, né, juntos, unidos e vão agregar, né, uns aos outros. E a gente já fez a nossa plataforma, o nosso aplicativo pensando nisso. Então, o próprio aplicativo hoje consegue fazer a gestão diária, um franqueado não consegue invadir a unidade do outro, entendeu? Então, cada um tem a sua unidade lá. Ou seja, ele não foi pensado apenas para o cliente, mas sim para o franqueado também. 100%. Principalmente para o franqueado. Quando o cliente entra no aplicativo, o que ele vê lá é a opção de alugar, de consultar, de renovar, de trocar e de pagar. Mas o que está por trás, que é o gerenciador que gerencia estoque, pedido, entrega, coleta, notificação, pushes, clientes, e absolutamente brinquedo de manutenção, catálogo de brinquedos, cara, 90% do nosso gerenciador, do nosso aplicativo, tá no bastidor e foi pensado para o franqueado, para facilitar a vida do franqueado. Então, hoje, com o nosso aplicativo, a gente consegue padronizar e individualizar cada questão de uma unidade, por exemplo. A gente tem unidade que dá 10% de desconto, por exemplo, se o cliente for retirar na casa dele. A gente tem unidade que não faz a coleta, o cliente não pode fazer a retirada em casa. Ele só trabalha com entrega. Então, o aplicativo é 100% personalizado para a unidade, né? Porque a gente gosta de dizer que dentro do nosso negócio a gente não obriga ninguém a fazer nada. A gente sugere, pede e diz assim, ó, sigam nossas sugestões que a gente sabe fazer o negócio acontecer. Vocês dão um norte ao franqueado, né? Exato. E vocês falaram uma coisa muito boa. E olha só, eu tava tendo contato com um amigo meu, que era de BH, Belo Horizonte, que inclusive vocês vão abrir sábado, se eu não me engano, uma unidade lá em BH, está certo? Isso, inauguraremos aí em BH dia 5. 3 inaugurações. 3 inaugurações? Ei, primeira mão aí, pessoal. Primeira mão isso aqui, pode falar. Vai ser Porto Velho, Niterói e BH. Não, Porto Velho não. Niterói, BH e Macaé.
Até trocando as unidades. Macaé, inclusive, que é a segunda unidade da nossa franqueada, da Luiz. Segunda unidade, Isso. ou seja, ela já possuía uma. Já construiu em Campos e Goitacazes. E agora poxa, tem a cidade aqui do lado que tem um potencial gigantesco, ela já tem um sistema de logística pronto para poder trabalhar nessa cidade e ela adquiriu essa segunda unidade aí. Ou seja, até os franqueados querem unidade de uma unidade do negócio de vocês, né? Exatamente. A confusão foi, porque Porto Velho já é na outra semana. Então, Ó, é que já deram spoiler de mais uma, pessoal, para vocês verem como as coisas são aqui. Por exemplo, agora a gente tem 13 unidades para inaugurar. 13? Isso. Então, assim, toda semana tem uma ou duas ou três unidades para inaugurar, então até para a gente lembrar de absolutamente tudo, fica complicado. Muito, né? é muito no sistema. Só que a gente tem uma equipe boa para nos ajudar e a gerenciar tudo isso. Isso é muito bom. Mas já voltando aqui ao que eu estava falando, eu estava conversando com meu amigo do BH. Ele disse que estava querendo ter uma franquia de vocês ainda em BH, porém não podia porque já tinha franqueado na região. Mesma situação de Curitiba. Belo Horizonte, a gente vai inaugurar a primeira unidade, sábado, mas a gente já tem mais uma unidade lá que está em implementação, que inaugura provavelmente no final de agosto agora ou início de setembro. Muito bom. Ou seja, vocês são muito aclamados. Então, de verdade, eu vejo muitos amigos meus, vejo muito do meu network, onde as pessoas buscam muito ter uma franquia de vocês em cada lugar, porém, claro, não é todo lugar que vai poder, porque já tem um franqueado. Já houve alguém que foi mais rápido. Já. Só como a minha amiga que tentou locar Mamaru e já tinha locado antes. Por isso que eu digo, é para correr, porque a chance de adquirir com certeza é agora. Então, se você tem aí na sua cidade a perspectiva de montar um negócio desse tipo, não, eu dou um conselho, não inicie só, porque a gente está aqui de portas abertas para poder receber nossos franqueados que têm o perfil para o nosso negócio e que chegue rápido, porque eles vão chegar, com certeza a Clube Kids vai chegar aí muito em breve e vai ser através de outra pessoa. É interessante que, assim, o pessoal acha que é uma coisa muito fácil, né? De fato, você abrir uma empresa de aluguel de brinquedos não é uma coisa difícil, porém, você vai comprar muito brinquedo errado, você vai fazer muitas estratégias erradas. Vai comprar brinquedo caro, não tem acesso a fornecedor. Ainda tem isso. Exatamente. Então, olhem, já temos aí todo o know-how. Ontem mesmo, a gente, até para exemplificar uma das coisas dessa, para a Mariana continuar, a gente estava fazendo uma negociação com um interessado em franquia. Ele perguntou em relação à compra de brinquedos o que era que a gente oferecia em relação a ele. E eu mandei um orçamento, um pedido que a gente fez essa semana para um franqueado novo e mostrei a ele os valores do mercado tradicional. Então, em apenas 4 itens, esse franqueado ia ter uma economia de R$ 2.900. Olha só. Então, o pedido que era para ser R$ 7.000, estava saindo para ele por R$ 4.100 e um pouquinho. Então, assim, de fato, existem várias coisas que a gente oferece ao nosso. Exatamente. E eu posso até exemplificar. Uma das nossas franqueadas hoje, que vai ainda inaugurar, ela teve esse pensamento de começar sozinha, né, um aluguel de brinquedos, e aí depois foi pesquisar e disse, poxa, eu não consigo fazer isso só, eu vou comprar a franquia. Quando ela comprou, que viu o andamento que a gente estava dando com ela fez, eu estava fazendo tudo errado. Eu já comprei mais da metade dos brinquedos, todos errados. Então, assim, ela teve um custo alto, porque além de comprar em lojas convencionais, que são o dobro do valor, ela ainda comprou produtos errados, que são brinquedos que se quebram fácil, que se estragam. Sem contar também em todo o restante, né? Que ela já tinha feito impressões, enfim. Mas quando ela entrou com a gente, ela viu, poxa, de fato é bem diferente do que eu imaginava. Ou seja, ela ia cometer muitos erros antes de começar a dar certo. E sem contar também que, para você começar, você não ia começar em pouco tempo. A gente estipula um prazo de 30 a 45 dias para poder você estar em funcionamento. Desde o dia que você fecha o contrato até dar início, de fato, à abertura da empresa, entre 30 e 45 dias, dependendo, logicamente, da sua disponibilidade, a gente já consegue colocar em funcionamento. Bom, E até uma coisa que eu gosto de falar é que, como a Mariana falou, dependendo da disponibilidade, mas a gente, como franqueadora, também vê muito as questões do nosso franqueado, né? Porque, de fato, é do nosso interesse do franqueado inaugurar o mais rápido possível. Mas acontece, às vezes, que o franqueado tem uma disponibilidade de tempo menor do que o outro. Às vezes acontece dele estar passando por um momento ali,
momento mais um delicado. momento mais delicado. Agora mesmo a gente teve um caso de uma franqueada que passou por um momento delicado no processo de inauguração e a gente segurou. Então a gente, como eu digo, a gente trabalha muito natural. Para sensibilidade. Exato. Eu acho que é o mais importante. E é algo que, de certa forma, é o negócio de vocês. Precisa ter essa sensibilidade, porque vocês estão trabalhando com quem? Com papais, mamães, com crianças. Então, de verdade, precisa ter, digamos que, essa atenção redobrada, sabe? É muito bom saber disso. E assim, né? Até porque nossos clientes, que são os franqueados, eles são uma família. Eles são mães, são pais, filhos, né? E que se ajudam, né? Seja trabalhando juntos ou seja apoiando o outro. É um negócio voltado para, normalmente, casais, né? Que estão dispostos a enfrentar esse processo juntos. Exato. Às vezes a gente tem muito franqueado que casais e mulheres, né? Assim também. A gente tem muito franqueado que é a mulher e ela sozinha consegue tocar o negócio. Sozinha? Exato. Sozinha consegue tocar o negócio. Mas é muito importante que o marido apoie. Ou então o contrário. A gente também tem franqueado que o franqueado é um homem e que a gente sabe que o apoio da mulher é importante também para que Com certeza, com certeza. Até porque a família tá junto nisso, né, Ju? o apoio é 100% importante para que o franqueado tenha sucesso, né? E normalmente, quando se vem, né, para a gente, os interessados em franquia, são pessoas que estão naquela fase de ou a mulher está grávida, ou a mulher está com o filho, né, recém-nascido. Por quê? Porque quer criar vínculos com esse bebê, passar mais tempo com ele, ver o desenvolvimento dele, ver crescer, ajudar. Então, ele acaba que tem interesse em trabalhar em casa. É aquela mulher que ela quer trabalhar, mas ela também quer acompanhar esse desenvolvimento do seu filho. E aí acaba que é um negócio perfeito, porque ela vai estar lá, né, tendo a possibilidade de fazer o seu negócio e, ao mesmo tempo, tá com o seu filho. Sim, sim, com certeza, porque, digamos, é como eu falo, tá a família toda junto e misturada nisso. Vira e mexe, eu vejo os filhos dos franqueados também, juntamente com a franquia, aparecendo em vídeo, foto, até mesmo filhos de vocês eu já vi uma... A gente trabalha muito a inclusão da família toda no negócio, né? A gente gosta de dizer que até as crianças da gente dão uma ajudinha lá no negócio. Vai gravar material, gravar pro Instagram. Graças a Deus é uma coisa que consegue, é um negócio que consegue trazer toda a família. É um negócio que une a família. Exato. Ou seja, você vai estar trabalhando juntamente com seu filho, sua filha, enteado, até mesmo animal, você brincar, fazer vídeos. É uma coisa muito aclamada mesmo, só como vocês podem ver. Dificilmente você vai poder ter uma oportunidade de ter um Clube Kids, porque vai ter outra pessoa que pode ser mais rápido que você. É exatamente o que está acontecendo. Júnior já me falou inúmeras vezes disso, onde havia vários franqueados que estavam... Não, já havia franqueado na região, tinha muitos interessados, quando chegaram, falaram, puxa... Agora, é muito natural que quando a gente fecha uma franquia em algum local, em alguma cidade, na semana seguinte, assim, que a gente lança essa unidade, cheguem mais 20, 30 pessoas interessadas. Entendeu? Isso seria, pra gente, se a gente pensar só em dinheiro, eu, com certeza, numa cidade dessa como Belo Horizonte ou Curitiba, eu conseguiria vender aí, dentro de um mês, umas 5 franquias fácil para cada cidade dessa. Mas é como eu digo, não é só dinheiro, né? Não é porque A gente pensa muito no franqueado. A gente pensa muito no franqueado, né? No franqueado e no sucesso dele. E para trabalhar com a família, necessita dessa sensibilidade. Não basta apenas querer que não, calma. Tem que ter acessibilidade, tem que realmente estar com a família junto nisso, sabe? E pra gente finalizar aqui, nós batendo esse bate-papo muito bom. Pra gente finalizar aqui, eu gostaria de saber uma coisa. O que vocês esperam do negócio daqui a um ano, 2 anos? Vocês têm algo para falar sobre isso? Na verdade, a gente tem um projeto bem ambicioso. Né? É projeto? Eita, pessoal, tá vindo coisa Nosso por aí. Na verdade, o nosso projeto ambicioso é o Clube Kids e a nossa ideia é estar em 2025 com 170 unidades. E eu tenho certeza que a gente vai chegar. Oxe, vocês estão avançando muito rapidamente, muito rapidamente. Se eu não me engano, em abril, vocês éramos quantas franquias em abril? Em abril, acho que 33. 31. 31. Isso. Vocês são 40 agora. Exato.
Então, até 2025 é muito chão pela frente, é muita coisa para evoluir e com certeza vocês não vão deixar de crescer. Não, de forma nenhuma. Até Com porque a gente tá focado no crescimento, né? A gente tá focado no crescimento e a nossa meta agora é melhorar ainda mais o trabalho que a gente faz, melhorar o nosso suporte e poder oferecer a todos os franqueados que já eram nossos franqueados antes e que entraram agora na franquia, um atendimento que de fato, vamos dizer assim, nos dê orgulho, né? Exatamente. E de certa forma até muda, tem essa mudança de vida, seja para o cliente, porque vai estar economizando muito, seja para os franqueados que vão estar, sei lá, digamos que eles estão em uma transição de carreira, às vezes querem sair de uma CLT também, que com certeza já aconteceu. Vocês são 40 anos de idade, então, Muito ó, mesmo. E uma coisa assim, até para finalizar, é dizer o seguinte: nós somos franqueadores e nós temos uma unidade própria aqui em João Pessoa. E ter essa unidade própria é o que nos faz ver o mercado de dentro, ver o negócio de dentro, ver a empresa de locação de brinquedos de dentro, entender as necessidades e trabalhar para que o negócio cresça como um todo, o Clube Kids cresça como um todo. Porque antes de pensar na nossa unidade, a gente pensa no todo, né? Então, a gente, por ter essa unidade própria, 9 anos de experiência, a gente consegue, de fato, olhar dia a dia para o negócio e ver algumas coisas que a gente pode melhorar, e é uma busca constante da gente. e você ainda mantém a unidade, perdão, Mari, mas ainda vocês tendo unidade, vocês conseguem ter olhar de dentro e de fora do negócio, né? Com certeza. Fala, Mari. Não, é isso. Vocês vão escutar muito ainda sobre o Clube Kids. Então, pessoal, com isso aqui eu vou finalizar esse nosso primeiro episódio. Fiquem atentos no nosso canal, porque pode ter certeza que vai ter muitas novidades pela frente. A equipe Clube Kids está fazendo uma criação maravilhosa para vocês conhecerem mais sobre esse negócio, que não deixa de se expandir. E por esse bate-papo vocês podem ver que a coisa só tende a crescer. E é exatamente isso. Liga pra gente. Muito obrigado por estar até aqui. Deixe seu like, se inscreva no canal e até logo. Tchau, tchau, hein, pessoal. Pessoal.